Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Quero ministrar hoje sobre a mesma palavra que eu falei para os pastores. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Eu quero falar sobre a ceia do Senhor Jesus. Mas eu gostaria de começar lendo lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Os irmãos podem me acompanhar aqui. Como eu preparei com antecedência, eu mandei já os versículos para o irmão. Quero que os irmãos me acompanhem aqui. A Bíblia diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, isso é o Senhor dizendo. Eis que estou à porta e bato. Eu já ministrei esse versículo em um outro momento, mas eu gostaria de recapitular com os irmãos algo. E abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. O Senhor está dizendo então, e isso é dito para a igreja. E quantos são igreja do Senhor aqui? Você é igreja do Senhor. O Senhor está dizendo para a igreja que somos nós: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo então que a ceia tem um padrão aqui mencionado em Apocalipse. É necessário que você abra a porta da sua casa, porque não tem como o Senhor ter acesso se você não permite. Deus não invade, irmãos. Deus não nos invade. Satanás sim. A Bíblia fala que ele fica esperando momentos para entrar numa brecha. Ele anda ao derredor esperando um momento. Ou seja, Satanás, ele procura uma brecha. Ele insiste. Ele procura algo até que ele entre. Não, a Bíblia diz que Jesus bate a porta. Olha a diferença. Então quer dizer que o mover de Deus que nós esperamos na nossa vida depende de cada um de nós, é individual. É a minha escolha de abrir a porta ou fechar a porta. O que eu experimento de Deus, o que você experimenta, não depende da célula que você frequenta. Depende de uma decisão sua de experimentar vida. Então é uma escolha sua, se você vai abrir a sua casa ou não. E o interessante, quando o Senhor fala então que eu entrarei, a Bíblia diz, cearei com ele e ele comigo. É o seguinte, irmãos. Então se eu chamo alguém para tomar a ceia, para comer junto comigo, para sentar-se à mesa, não é qualquer pessoa que se assenta à minha mesa. São pessoas íntimas na minha casa que têm acesso à minha mesa. E aí o interessante, quem se assenta à mesa comigo, come tudo que está na minha mesa. Porque teve acesso, cearei com ele e ele comigo. E eu quero perguntar para os irmãos, como que você acha que é a mesa do Senhor Jesus? É uma mesa farta, irmãos? É uma mesa que tem provisão, irmãos? É uma mesa que tem tudo, irmãos? É uma mesa que tem ouro e prata? É uma mesa que tem saúde? É uma mesa que tem intimidade? É uma mesa que tem provisão? Então o que está na mesa eu posso comer, porque ele entrou, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Pastor, mas tem um problema. Eu creio nisso, mas eu não tenho vivido plenamente. Por que será? Eu vou te explicar uma coisa que é interessante. Primeiro, o Senhor é Deus, Ele é absoluto, e a gente tem que confiar sempre na bondade dEle, glória a Deus. Mas eu posso te falar algumas coisas. Os meus filhos, por exemplo, embora eles sejam, hoje eles já comem tudo que está na mesa, mas quando eles eram crianças, eles se assentavam à mesa, mas eles não conseguiam comer o que eu comia. No início era necessário comer papinha. Tinha picanha na mesa, mas eles não conseguiam comer. Eles comiam papinha, porque existe uma fase para cada uma da sua maturidade, até que você possa desfrutar de tudo que está na mesa. Os irmãos estão me entendendo? Então existem coisas que estão na mesa, mas por conta da sua maturidade, você não desfruta de tudo ainda. Amém? Então, mas é o seguinte, você não vai viver criança o resto da vida, você vai amadurecer, e à medida que você amadurece, você pode desfrutar de tudo que está à mesa do Senhor. E eu te falo, irmãos, eu ainda não desfrutei de tudo que está à mesa, mas é meu por direito. Eu sei que eu vou desfrutar em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí então, eu estava falando sobre essa questão de ter acesso. Então esses dias
eu fui de madrugada, né? Fui tomar a ceia, porque meu coração se encheu de fé e eu criei, Senhor Deus, se o Senhor diz, é certo então que eu receberei. Quantos creem que o Senhor vai trazer na sua vida? As irmãs lá da salinha do berçário, então, dá um amém comigo? Amém. Glória a Deus. Tem um delayzinho aí, né? Mas a gente está conectado agora. Eu gostaria de falar algumas coisas que são importantes. E irmãos, eu queria perguntar para os irmãos: quantos aqui já fizeram algum tipo de campanha de 7 passos da vitória, 12 passos da conquista, tomou a água santa que você colocou em cima da televisão? Teve um irmão que falou que colocava ela em cima do rádio. Colocava um copo com água em cima do rádio, aí o pastor orava, agora você pode orar porque essa água vai te curar. Quantos já fizeram esse tipo de campanha? Levanta a mão. Não, tem mais gente que fez, você está constrangido. Deixa eu perguntar, quantos já compraram água ungida que veio de Israel? Aqui, alguém tem aqui alguém na nossa igreja? Não. Areia, alguém já comprou areia? Areia, ninguém? Vocês estão com vergonha, né? Vocês não estão querendo contar. Irmãos, nós às vezes queremos atribuir coisas para que a gente alcance o que a gente pede, mas a gente precisa ter revelação do que eu quero ministrar hoje, sobre o corpo, sobre o pão e o vinho. Eu vou te falar, se você entender que o Senhor já nos deu o que é poderoso, você vai ver que água é nada perto do vinho e do pão. Amém? E aí então, se você tiver revelação, eu creio hoje, irmãos, que o Espírito de Deus vai falar conosco de uma forma como Deus falou comigo. Eu quero ministrar para que você receba a revelação que eu recebi. Essa é a minha oração, para que você receba que esse pão, que este vinho, ele pode curar as nossas enfermidades, porque Jesus já levou sobre si. E aí então eu quero começar ministrando algo para você compreender. A Bíblia diz, vamos falar um pouco primeiro sobre o sangue. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 28. Primeiro a gente tem que entender o que significa. Porque isto é o meu sangue. Está se referindo ao vinho. O sangue do Novo Testamento, em algumas versões da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, está sendo dito que esse vinho, ele significa que agora é o sangue de Cristo que me lava dos pecados. E a Bíblia diz que me lava, já fui remido pelo sangue, mas nós não aceitamos que o sangue realmente tenha nos lavado. Nós vivemos debaixo de condenação o tempo inteiro. No dia da ceia, na hora de tomar a ceia, muitos falam assim: não sou digno, eu estou errado, não gostaria de tomar a ceia, eu não prefiro não tomar a ceia do que entender que a ceia já é a confirmação que você já foi lavado. Não é que você será, você já foi lavado. Já não há condenação sobre a sua vida. Glória a Deus. E aí então, mas o que a gente faz quando a gente toma a ceia? A Bíblia diz, abre lá comigo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, para os irmãos poderem entender o que acontece. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de... O Senhor está dizendo então que ao tomar do pão e beber do vinho, eu estou fazendo isso em memória de quem? De Deus. Então compartilhar o pão e tomar o vinho, eu estou fazendo memória. Eu me lembro do que o Senhor diz, eu me lembro do que o Senhor fez. Mas na hora de tomar o pão e o cálice, você não lembra do que o Senhor fez, você se lembra da acusação que Satanás traz na sua mente. Sempre quando você vai tomar o vinho, você começa a lembrar: nossa, mas eu sou tão pecaminoso. Nossa, mas eu errei agora, vindo para o culto, gritei com a minha esposa, mandei ela calar a boca, e agora eu vou tomar o vinho, vou comer do pão. Gritei, alterei com ela, falei o que não deveria, expus a minha esposa, falei de forma indevida com os meus filhos, e agora eu vou tomar o pão. Engraçado, o Senhor não manda você fazer memória do pecado, mas memória dele. Amém? Mas irmãos, eu vou perguntar aqui também: quantos aqui já deixaram de tomar a ceia e o pão porque falou o seguinte: não sou digno de tomar hoje a ceia? Levanta a mão. Oh, miséria, difícil de Satanás, né? Ao invés de nós chegarmos em Deus: Pai,
pela graça do Senhor, eu sei que o teu sangue já me lavou. Mas nós não fazemos em memória de Deus, nós lembramos de Satanás. Miserável do Satanás, às vezes tem mais voz na sua mente do que Deus. Estou acusado, falei demais, fiz o que não deveria. Eu quero te falar, irmãos, fazer em memória do Senhor. Pai, o Senhor morreu na cruz, e a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si toda a minha enfermidade. O teu sangue, Senhor Deus, me lava de todo pecado. Já não há mais condenação em mim, que estou em Cristo Jesus. Senhor Deus, graciosamente eu tomo dessa ceia, porque eu sei que todas as coisas são feitas novas em Cristo Jesus. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu não tinha uma revelação plena do que significava o pão e o vinho. Eu achava que era simplesmente fazer memória e pronto, eu confirmava a minha aliança. Mas eu esquecia do que o Senhor estava fazendo todas as vezes que eu tomava. Todas as vezes que eu tomo, irmãos, eu trago à memória o que Cristo fez. Eu exalto o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, tomar essa ceia e comer do pão é lembrar do que Cristo fez no Calvário. Glória a Deus. E aí então eu quero falar algumas coisas para os irmãos entenderem. Lá em João capítulo 6, versículo 35. Olha o que a Bíblia diz. É esse mesmo? Não. João 6, 35. Esse. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. O Senhor disse que Ele é o quê? Pão. O que é o pão? O que o pão significa? Pão alimenta, pão satisfaz, o pão nutre, o pão edifica. Quem vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Ao comer deste pão, você está comendo Cristo aqui, irmãos. Você está se alimentando do próprio Deus. Você está lembrando do próprio Pai. Ele está falando que Ele é o pão. Sabe, irmãos, nós precisamos ter revelação que, às vezes, nós deveríamos ter mais revelação, que Ele é o pão e que esse é o sangue. E se está na mesa e eu posso desfrutar, esses dias então eu estava falando que de madrugada eu fui tomar a ceia. Acordei, terminei de ouvir a palavra, desci, falei: Senhor Deus, eu vou tomar a ceia. Não sei se os irmãos sabem, mas eu tenho um problema de pressão. Leve e momentâneo. E a minha pressão ela é muito emocional. Então quando eu fico chateado, minha pressão aumenta. Então para de me deixar preocupado, viu, irmãos? Por favor, tragam só boas notícias para mim. Faz igual o irmão, né? Trouxe um presentão para mim, irmão. Pode trazer mais. Porque até a pressão agora está 11/8. Estou até mais aliviado. Brincadeira. Deve estar alta uma hora dessa. E aí eu desci, abri a geladeira, fui lá, peguei o pão, peguei o suco. Falei: Senhor, essa pressão alta que eu tenho, a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si a minha enfermidade. E o Senhor disse que o Senhor é o pão, e que todas as vezes eu devo fazer em memória do Senhor. Então, Deus, eu como desse pão e tomo desse vinho, e eu creio que eu vou ser curado hoje em nome do Senhor Jesus. Tomei o pão, comi do pão, tomei o vinho, aliás o suco. Falei: agora eu vou checar. Peguei a pulseira de medir pressão, 15/10, 15/9. Falei: Deus, mas sabe uma coisa? Eu ainda não vi, mas eu continuo crendo que Ele é o pão que levou sobre si toda enfermidade. Eu ainda posso não ter visto, mas eu continuo crendo e eu vou crer até o resto da minha vida. Amém? Porque Ele diz que Ele é o pão, e se o pão me alimenta, eu vou comer desse pão todos os dias, crendo que o Senhor levou sobre si. Amém? Sabe, irmãos, eu estou falando da minha pressão, mas às vezes ao comer do pão, a sua necessidade tem a ver com uma restauração, tem a ver com o seu casamento, tem a ver com o seu projeto de vida, tem a ver com os seus filhos. Ao tomar desse pão, Deus, eu creio que esse pão, Senhor Deus, eu estou comendo, eu estou me alimentando em memória da nova aliança. Esse é o pão. O Senhor também diz lá em Atos capítulo 2, dos versículos 42 e 43,
A Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Tem o versículo 46 aí? Se não tem, eu vou ler aqui com os irmãos. A Bíblia diz, e perseverando unânimes, os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, ao comer desse pão e tomar desse vinho, a comunhão é liberada e a alegria também. Quantos aqui já passaram tristeza na vida? Aí você tentou fazer uma campanha para poder fugir dessa tristeza. Levanta a mão. Está aqui, irmão, gente, você não percebeu. Era o pão e o cálice. Aqueles que compartilhavam, tinham comunhão com todos, e a alegria tomava o coração delas. Irmãos, eu passei muita tristeza uma época na minha vida, não conhecia Deus. Mas hoje eu posso falar, irmãos, em momentos de pressão, está aqui, irmãos, é Cristo. É Cristo. Em momentos de dificuldade, o Senhor está dizendo, eu sou o pão, eu sou o vinho. Irmãos, nós devemos aprender que o Senhor falava, olha, aqueles que compartilhavam tinham tudo em comum, havia alegria entre eles, irmãos. Compartilhar o pão uns com os outros, compartilhar a vida um com o outro, vai trazer alegria. Sabe, irmãos, eu vou te falar, sabe o que está faltando muito para nós? Não é tomar o pão e o cálice uma vez por mês, não, irmãos. É na hora que bater aquela dificuldade, aquela tristeza, você vai pegar o pão e o vinho. Você não precisa esperar por ninguém não. Pai, eu consagro esses elementos a Ti. O Senhor é pão. E o Senhor disse que quando nós partíamos o pão, compartilhávamos o pão, havia alegria entre eles. Você tem que se apropriar dessa alegria. Nós às vezes fazemos campanhas demais, mas nós esquecemos. Está diante de nós, irmãos. De mim e de você. Está aqui. Está aqui, irmãos. Está longe não, irmãos, está mais perto que você imagina. Fazer em memória de mim. Quantos têm passado dificuldades aqui? Quantos têm passado momentos de tristeza eventualmente? Está diante de você o que traz restauração. É Cristo, é Jesus, é representado aqui, irmãos. Isso aqui é representado, é o Senhor dizendo, eu sou o pão, eu sou o vinho. Eu sou o pão, eu sou o vinho. Irmãos, aquele que beber de mim jamais terá sede. Glória a Deus. E o Senhor diz aqui então, fazei em memória de mim. Eu vou me alimentar. Irmãos, eu tenho sido desafiado nesses dias, né? Eu tenho passado coisas muito particulares. Essa questão do visto, que não sai, né? E eu estou sendo testado todo dia. Porque é o seguinte, os vistos dos Estados Unidos, todos eles, dos pastores, quem aprova sou eu. Qual pastor que vai ou não. Quem fornece os papéis sou eu. E quem eventualmente assina os papéis para serem aprovados sou eu. Os vistos de todos os pastores já foram aprovados. Pergunta qual que ainda não foi. Oh. Todo mundo aprovado. E o meu até agora não chega o bendito visto. Aí liga na imigração porque está debaixo de investigação. Eu falei, mas como que aprova tantos pastores e não aprovou o meu? Eu tenho que tomar e descansar, Senhor Deus. O Senhor também é descanso. Ao tomar desse pão e beber desse vinho, Senhor Deus, eu descanso no Senhor Jesus. A Bíblia também fala o seguinte, irmãos. Lá em João capítulo 6, versículo 10 e 11. A Bíblia diz, e disse Jesus, mandai assentar-se os homens, e havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães. O pão representa quem, irmãos? Jesus. E havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. O pão também, irmãos, é multiplicador. O pão é a provisão, você vai multiplicar, você vai crer que ao tomar desse pão, Senhor Deus, eu creio que vai multiplicar a minha vida financeira, eu creio que a minha saúde vai multiplicar, eu creio que o Senhor vai abrir essas portas. Irmãos, é experimentar de milagres, comer do pão também é sinal de multiplicação. E aí, irmãos, nós oramos e fazemos campanhas sem fins.
E nunca tem fim, né? A campanha nunca tem fim. Agora termina a campanha, agora entra outra campanha. Salta a campanha, agora a gente vai não sei o quê, agora a gente vai na roda de oração e a roda de oração nunca para. Está aqui. Será que na roda de oração a gente não deveria parar? Para tudo. Vamos compartilhar do pão e do vinho. Sabe aqueles dias que o casamento está querendo trazer problema? Você fala, para tudo. Vamos compartilhar do pão e vamos tomar do vinho. Sabe, no meio das dificuldades financeiras que você não sabe como é que você vai pagar a conta amanhã, você pega o pão e fala, vamos orar. O pão, a Bíblia diz que o Senhor partiu o pão, alimentou mais de 10 mil pessoas, contando com as mulheres, e a Bíblia diz que sobrou mais de 12 cestos. Esse pão, irmãos, pode alimentar uma nação inteira. Mas nós não desfrutamos desse pão. Seja honesto. Se você não vem no culto, no primeiro domingo, quanto tempo depois que você vai tomar do pão, fazer em memória? Às vezes você fica 1 mês, 2 meses sem compartilhar a ceia. Na verdade, não sei se você sabe, na verdade a gente deveria compartilhar a ceia todos os dias que nós nos reuníssemos. A gente só não faz isso para não se tornar uma religião. Mas, irmãos, está diante de você a multiplicação dos pães. Está aí. E a gente quebra a cabeça. Como é que eu vou fazer com os negócios? Para onde que eu vou? Da onde que vem? Irmãos, eu quero falar para vocês. Eu tenho desfrutado nesses dias, irmãos, de milagres. Todos os dias eu tenho que experimentar um milagre. Eu tenho que experimentar um milagre na vida da igreja, eu tenho que experimentar um milagre na vida dos pastores, eu tenho que experimentar um milagre financeiro na minha vida, mas está aqui, irmãos. Está aqui. E tendo dado graças, ele compartilhou o pão e ele alimentou mais de 10 mil pessoas. O pão. O pão. Quantos têm passado situações financeiras aqui bem difíceis? Levanta a sua mão. Você quer compartilhar o pão hoje e ver multiplicação na sua vida? Quer mesmo? Vamos lá. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, dos versículos 16 ao 17. Olha o que a Bíblia diz. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ao comermos desse pão, nós falamos que nós temos uma aliança com o corpo de Cristo. Agora, irmãos, nós precisamos aprender a trabalhar mais, a viver mais. O que é? Irmão, significa que a necessidade de um é a necessidade de todos. Acho que o Aldo estava me contando, acho que foi ontem, ele me contando que ele estava na célula dele, e uma irmã comentou de um pastor que estava passando necessidade aqui. Parece que ele tinha um trabalho de uma igreja, mas a igreja não foi para frente, e ele estava passando necessidade. Aí na mesma hora, todo mundo pegou dinheiro, começou a dar para a irmã, e a irmã foi fazer compra para esse pastor. Ninguém conhecia esse pastor. Quando nós compartilhamos do mesmo pão que é Cristo, do sangue que é Cristo, a necessidade de um é a necessidade de todos, irmãos. Mas será que realmente nós compartilhamos o pão nesse nível? A necessidade de um é a necessidade de todos? Será que do seu lado aí agora não tem um irmão que está esperando um milagre de Deus e você não seria o canal de Deus na vida deles? Irmãos, quando nós compartilhamos o pão, você é a pessoa que Deus vai usar para abençoar alguém. Pergunta para a pessoa que você não conhece, olha para trás, olha para o outro lado, pergunta para o irmão, você está precisando de alguma coisa? O medo do irmão é se o irmão falar assim para você, né? Se falar assim, agora você enrolou todinho, né, irmão? Quem mandou você perguntar? Tinha que ter ficado calado hoje, né? Presta atenção. Nós somos um, porque nós compartilhamos o mesmo pão. Nós somos um, porque compartilhamos o mesmo sangue. Irmãos, eu sempre tomo iniciativa. Quando eu percebo que alguém precisa de algo, eu já me adianto. Eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? Sabe por quê? Eu tenho revelação do corpo. Eu não tenho medo se a pessoa virar e falar assim para mim, pastor, eu preciso. Eu não tenho esse receio.
Por que eu não tenho? Porque eu sou um, assim como o Pai é. Irmãos, nós precisamos ter entendimento e revelação, que esse pão nos aproxima. Esse pão nos aproxima. E é tão bom, irmãos, a gente é tão abençoado também. Esses dias eu percebi uma família distante, eu fui lá visitar. Estou fazendo muitas visitas esses dias. E nós fomos, nós oramos. E eu percebi uma necessidade de uma palavra sendo liberada naquela família. Percebi no meu espírito. Eu poderia ter ido embora com aquela palavra no meu coração, mas eu decidi entender que eu sou um com aquela família. O Marcos Botelho estava me contando ontem. Eles estavam fazendo uma feijoada e chegou um irmão, um homem americano perguntando se precisava de ajuda. Aí ele falou, não, tal, ele perguntou o que era. Aí ele falou que a gente estava fazendo uma feijoada para levantar recursos para a igreja. Aí ele falou, eu quero ajudar, não tem alguma coisa de frango aí não para eu comer? Aí ele falou, não tem, é só feijoada. Aí esse homem saiu, depois ele voltou, e aí ele falou que ele estava com uma enfermidade. Aliás, antes dele sair, ele estava com uma enfermidade. O Marcos Botelho orou lá com o pessoal, o irmão lá foi embora. Aí depois ele voltou, perguntou se estava precisando de ajuda. Ele falou, não, é porque minha esposa também está sentindo mal, vocês não podem orar por ela, não. Aí falou, vamos orar por ela. Aí a irmã que não conseguia movimentar, começou a movimentar. Agora, irmãos, por que a gente faz isso? Porque nós somos um em Cristo Jesus. A necessidade do irmão passou a ser necessidade deles. E para honra e glória, o casal está aqui agora ouvindo o culto americano. Nós somos um. Nós somos um, irmãos. Nós somos um. Quantos creem que nós somos um? Nós somos um só corpo e todos participantes do mesmo pão. E eu quero terminar com talvez 2 versículos. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 15, dos versículos 26 ao 28. A Bíblia diz, ele porém respondendo disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, Jesus foi falar com a mulher e ele diz o seguinte, eu não posso dar pão para cachorro, só para os filhos que são os meus filhos. Irmãos, a mulher já está sofrendo e ela toma uma comparação de cachorro, como é que ela sente? É que a gente lê bonitinho cachorrinho, né? Imagina a cena, a mulher está precisando de algo, aí o Senhor responde para ela, olha, eu não posso dar pão para você, porque eu tenho que dar para os filhos, eu não posso dar para os cachorrinhos. Se eu falar um negócio desse aqui, se você me pedir alguma coisa, eu falar, irmãos, eu não posso, eu tenho que dar para os meus filhos, eu não posso dar para cachorrinho. Agora pesou, engraçado, né? Comigo pesa, Jesus não pesou não, né? Se eu falar até um negócio desse, acho que até a Gisele sai da igreja. Fazer o teste agora não. Mas o que eu quero falar é o seguinte, e aí a mulher continua dizendo, Senhor, mas até o farelo que cai da mesa, o cachorrinho pode se alimentar. E aí Jesus responde, grande é a tua fé. Só 2 vezes na Bíblia que o Senhor menciona sobre alguém, sobre grande é a tua fé, e uma dessas é essa aqui. E aí eu quero te falar, se aquela mulher com o farelo, a filha foi curada, quanto mais nós que podemos comer o pão inteiro, o que não é capaz de acontecer na nossa vida? Os irmãos compreender, tiver revelação? Se aquele farelo, irmão, já curou essa menina, se comer desse pão, irmãos, a gente vai fazer o quê? Vai andar sobre as águas, vai experimentar da provisão, da multiplicação. Irmão, se comer desse pão, agora, irmãos, eu vou te falar, coisas sobrenaturais vão acontecer no seu casamento. Eu acredito que comer do pão hoje vai liberar visto. Quantos creem? Eu creio que meu green card está chegando. Bendita a imigração, e louvado seja Deus por ela. Eu vou comer esse pão, eu vou dar testemunho. Chegou, irmãos. E para terminar, abre a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 16, versículo 7.
O Senhor, quando ele tomou do pão, o pessoal do louvor pode subir. O Senhor, quando tomou do pão e o vinho, ele já estava prestes para ser crucificado, por ser traído, e consequentemente ele seria crucificado. E o interessante é que ele tomou a ceia com os discípulos. E eu quero falar só sobre um discípulo que estava naquela mesa. O nome dele é Pedro. Pedro, muito intenso, às vezes precipitado no que ele falava. A Bíblia diz que Pedro iria trair Jesus, mas ele não falou: não, eu jamais trairei você, Jesus, o Senhor. E o interessante é que, pouco tempo depois de ter comido a ceia, Pedro traiu Jesus. Isso fala, irmãos, que às vezes, mesmo depois que a gente toma a ceia, a gente pode errar, irmãos. A gente pode errar. Eu e você podemos ter tropeços na vida, mesmo depois de comer do pão, tomar do vinho. Eu posso fazer escolhas erradas na minha vida. Eu posso ser precipitado no falar. Eu posso fazer escolhas erradas na minha vida, mesmo depois de ter comido o pão e o vinho. Mas sabe como é que termina? Depois que Jesus ressuscita, ele fala o seguinte: mas ide, dizer aos discípulos e a Pedro. Foi o único discípulo que ele menciona o nome. Ele não mencionou o nome de nenhum discípulo. Ele manda chamar Pedro, que tinha tomado a ceia com ele, e que traiu ele, 3 vezes negou. Sabe o que significa, irmãos? Mesmo eu e você, que já traímos Jesus tantas vezes, que erramos tantas vezes, sabe o que Jesus está falando hoje? Ele está te chamando pelo nome. Manda chamar fulano, porque hoje é dia de restauração nesse lugar. Gostaria que pode começar a dedilhar o violão. Eu quero orar com vocês hoje. Nós estamos começando 21 dias de oração em jejum. Eu quero pedir que todos os dias durante o jejum você tomasse a ceia. Eu vou distribuir ali atrás, eu vou deixar ali, os irmãos podem pegar o quanto vocês quiserem, levar para casa. Se você puder compartilhar com alguém, visitar alguém, melhor ainda. Mas irmãos, talvez você é como Pedro, né, irmãos? Senhor, eu já errei tanto, já neguei tanto, já menti tanto, já falhei tanto, eu já traí tanto, e Deus está te chamando pelo nome hoje. Ele está te chamando pelo nome. Qual que é o seu nome? Veja, irmãos, agora presta atenção, como é que ficou a cabeça de Pedro, depois que ele traiu Jesus? E pode falar? Como é que foram aqueles dias depois da traição? Como que você acha que ficou a cabeça de Pedro depois que ele errou? E ele lembra o seguinte: Senhor, mas o Senhor lavou os meus pés agora esses dias. Senhor, o Senhor partiu o pão. O Senhor me deu o cálice. O Senhor morreu na cruz. E eu te traí, Jesus. Como é que estava a cabeça de Pedro, irmãos? Deixei de ser dizimista, Jesus. Como é que estava a cabeça de Pedro? Fugi das minhas responsabilidades, Jesus. Traí meu marido. Traí minha esposa, Jesus. Fui bruto. Fui ausente na minha casa. Fui negligente aonde Deus me colocou. Você traiu Jesus, irmãos. E ele tinha acabado de tomar a ceia com você. Ele tinha lavado seus pés. Como é que estava a cabeça de Pedro? Como é que estava a acusação? Como é que estava Satanás na cabeça de Pedro? Haha, traidor. Ô traidor. Ô mentiroso. E andou com Jesus e na hora do vamos ver saiu fora, Pedro. Pedro, você não era o valente, Pedro? Você não falou que era o bom em todas as coisas, Pedro? Uai, Pedro. Ué, Pedro. Pedro, você não tinha que manter a sua casa, agora a sua esposa que está mantendo, Pedro?
Ê Pedro, você teve que arranjar um casamento, Pedro, para poder ficar nesse país, Pedro. Ê Pedro, você está falsificando as coisas, Pedro. Ê Pedro, Pedro, mas você não gritou ontem. Pedro, você não roubou fulano, Pedro. Imagina a cabeça de Pedro e Satanás fritando a cabeça dele. Agora eu vou te falar, Satanás estava mentindo para ele naquela hora, irmãos? Estava nada, estava falando a verdade. Mas Jesus, quando ressuscita, irmãos, isso é glorioso. Jesus manda chamar o traidor. Pedro, que era traidor, Pedro que foi negligente, Pedro que conversou demais, Deus manda chamar Pedro. Fale os discípulos todos, mas chama Pedro. Irmãos, essa igreja aqui eu posso falar, irmãos, nós somos Pedro, irmãos, vamos ser honestos. Povo de Deus, você quer falar para mim que você nunca negou Jesus? Não, irmãos. Você quer falar para mim que você sempre foi fiel no dízimo e na oferta? Nunca deu vontade de pular cerca? Nunca falou de forma errada com alguém? Pedro, sabe o que Jesus está fazendo hoje? Vai lá e manda falar aos discípulos, porque eu tomei a ceia com Pedro, e eu vou restaurar o Pedro agora. Satanás está acusando ele, mas eu vim trazer libertação. Eu quero falar para você hoje, que essa ceia que você vai tomar, é uma das ceias mais importantes que você tomou, porque hoje ela tem revelação na sua vida. Irmãos, Deus está chamando Pedro hoje. Honestamente, quantos se sentem como Pedro aqui? Eu quero levantar minha mão. Eu tenho que vencer Pedro todo dia dentro de mim. Todo dia eu tenho que vencer Pedro. E eu não acho que o meu Pedro é mais forte do que o seu, que ele é pior que o seu. Eu só acho que ele é Pedro. Hoje você vai tomar essa ceia, meu irmão, porque Jesus está chamando você pelo nome. E você vai tomar essa ceia e vai falar: Senhor, eu creio nessa libertação. Durante 21 dias eu quero pedir você para tomar a ceia todos os dias. Satanás vai tentar te lembrar das coisas que você não pode. Você vai falar que você já venceu em nome do Senhor Jesus. Você vai tomar a ceia e vai declarar sobre o seu casamento. Você vai tomar a ceia, você vai declarar sobre a sua vida financeira. Você vai tomar a ceia, você vai falar sobre as portas que se abrem diante de você. Você vai tomar essa ceia, irmãos. Eu creio do fundo do meu coração, irmãos. Pastor, eu não sou digno. Isso é Satanás te lembrando, irmãos. Pedro era traidor, mentiroso. E Jesus falou: se você não tomar, você não tem parte. Como é que faz? Jesus hoje está falando para nós. Eu gostaria que nós orássemos. Irmãos, eu estou precisando e eu quero ver a glória de Deus nessa igreja, irmãos. Mas sabe quando que a gente vai ver a glória de Deus? Quando você liberar a vida, e vida que está aqui. Irmãos, essa palavra talvez você não está orando em línguas, mas eu tenho certeza que todas as vezes agora que você tomar a ceia, você vai se apropriar da cura. Todas as vezes que você tomar a ceia, você vai crer na multiplicação dos pães. Todas as vezes que você tomar desse pão, você vai lembrar que o Senhor restaura a sua vida. Todas as vezes que você tomar dessa ceia agora, você vai lembrar: eu estou tomando, Senhor Deus, porque eu faço em memória do Senhor. E você não vai aceitar a acusação de Satanás. Na hora que Satanás falar que você não é digno de tomar a ceia, você vai falar: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e é por Ele, por meio dEle que eu tomo essa ceia. Você crê nisso? Eu gostaria que você então, você vai tomar a ceia hoje sozinho. Porque eu acho que você tem algumas coisas para serem vencidas dentro do seu coração. Às vezes você acha que o mundo conspira contra você. Já viu gente assim, que tudo é contra você? Você precisa tomar a ceia, meu irmão, e falar: Jesus já venceu o mundo. Então para com essa bobagem de criança infantil, que é achar que tudo conspira contra você. Jesus venceu o mundo. O Senhor diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você vai se apropriar do pão e do vinho.
Irmãos, eu creio. Eu creio que você vai tomar essa ceia, irmãos, hoje como revelação do seu coração. Quantos creem que Deus abre portas para você? Ele é a porta. Levante-se. Gostaria que você orasse. Antes de tomar o pão e o vinho, eu gostaria que você falasse para Deus. Falasse: Jesus, eu quero vencer hoje os medos que eu tenho na minha vida. Eu quero vencer agora, Pai, com revelação. Eu declaro que a minha saúde, eu sou sarado pelo Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si, Deus. Eu me aproprio dessa verdade. Eu não sei se é vida financeira, se é vida sentimental, se são portas, se é um tempo novo. Eu não sei a área que você precisa vencer. Mas eu gostaria que você orasse agora em nome do Senhor Jesus, para você tomar do pão e do vinho, declarando: Deus, eu não mais vivo pelo que eu vejo, mas é aquilo que eu creio. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si. Então os meus filhos, as minhas filhas, meu casamento é curado, é sarado. Eu declaro em nome de Jesus. Consagre ao Senhor, irmãos, mas com revelação. Pastor, eu errei. Pedro errou também, irmãos, mas Deus te chama pelo nome. Qual é o seu nome? O Senhor está te chamando. Flávia, Cláudio, Marcelo, Maurício, João, Felipe, o Senhor está te chamando. Vai, diga aos discípulos e diga a Pedro. Esse é o Pedro, irmãos, que está chamando. O Senhor está chamando o Márcio para que deixe fora todo medo, todo receio. Deus está nos chamando, irmãos, de uma forma poderosa hoje. Consagre os elementos da ceia e fale para Jesus: eu tomo posse hoje. Eu não mais ando pelo que eu vivo, pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Oh Deus, eu declaro, irmãos, que o Senhor hoje está trazendo revelação. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.